Você está preocupado com a sua pontuação nos simulados? Ao tirar notas baixas nos simulados, ou até mesmo ao tirar notas boas nos simulados, você fica ansioso, querendo projetar um sucesso, um fracasso na sua prova da OAB? Se sim, esse vídeo é para você. Tenho recebido algumas dúvidas com uma certa frequência em relação à pontuação, notas obtidas nos simulados. E nesse vídeo eu quero te ajudar a entender o que significam as notas dos simulados e se elas dizem algo a respeito da sua aprovação ou reprovação. Então vem comigo! Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você aprender direito e passar na OAB. Então vamos lá. A sua pontuação nos simulados, ela não diz, já vou responder logo de cara, ela não diz algo a respeito da sua aprovação ou da sua reprovação. Durante a sua jornada de estudos, é comum, é natural que você não evolua de uma forma linear, assim, né? Tirei 32 na minha primeira prova, depois 35, depois 38, depois 40, depois 42. É isso que a gente quer ver quando a gente está fazendo simulados, né? Como uma forma de estudar para a OAB. É um dos pilares extremamente importantes. Então, assim, se não o mais importante, né? Tanto é que eu coloco como primeiro pilar lá na minha metodologia. Aproveitando, se você não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer e entender como é que funciona aí o processo de estudo junto comigo, né, com o meu acompanhamento. Mas voltando, o simulado é um dos pilares mais importantes e a gente quer que a nossa pontuação vá evoluindo de forma linear, mas não é isso que acontece na prática, né? Na prática, você tira uma nota legal ou uma nota razoável no começo, porque é a sua primeira prova, é o primeiro simulado, o simulado que eu chamo de simulado zero, simulado diagnóstico. Então você vai tirar uma pontuação até que baixa, né? Consideravelmente baixa. Então pode ser 30, pode ser até menos do que isso, 30 e poucos. A minha primeira pontuação, meu primeiro simulado foi 32 pontos, então eu também vim lá de baixo, eu também já tive contato com uma pontuação baixa nos simulados e eu sei o que isso nos causa, né? Num primeiro momento, se é o seu primeiro simulado, você não tem que esperar uma pontuação absurda, né? Você está só diagnosticando como está o seu conhecimento ali em relação às matérias que você vai precisar construir e desenvolver até o dia da sua aprovação. Tanto é que eu tirei 32 no meu primeiro simulado e tirei 50 pontos na prova real da OAB. E o que isso quer dizer, né? Ao longo da jornada, as suas pontuações altas, baixas, o que elas querem dizer? Elas querem dizer, né, em termos bem práticos e concretos, que naquele simulado, naquele dia, com as perguntas que lhe foram feitas, com os conteúdos que foram cobrados naquele simulado, você tinha um conhecimento das disciplinas que foi suficiente para você tirar aquela pontuação. Então, se eu tirei 32 pontos no meu primeiro simulado, é porque o meu conhecimento a respeito do que me foi indagado e também a minha habilidade de fazer prova, de resolver as questões, ela me devolveu ali 32 pontos. Então, eu tinha o conhecimento suficiente para tirar 32 pontos. Para que eu aumente, eu preciso aumentar a minha bagagem, o meu repertório de conhecimento jurídico e também a minha habilidade de resolver prova, porque o simulado ele não serve somente para averiguar o quanto você conhece do direito. Tem muita gente que conhece muito do direito, mas não sabe fazer prova, não sabe eliminar alternativas, fica em dúvida entre duas e marca a errada, né? Se deixa levar, vai muito a fundo na reflexão dos enunciados e não se atém ali a só o que a questão está te perguntando. Você quer ir além, você quer ficar viajando ali nos argumentos jurídicos, quando não é isso que o examinador está pedindo. Então não basta ter conhecimento jurídico, tem que saber fazer prova. E as suas notas dos simulados, elas vão te falando algo, pelo menos dados estatísticos, né, dados quantitativos, sobre como está o seu conhecimento das matérias e como está a sua habilidade de fazer prova. Se você está tendo a habilidade de marcar um X na alternativa correta, ou se você está se perdendo ali durante a prova, se você está administrando bem o seu tempo ou não, né? Se você está demorando demais nas questões e perdendo questões boas ali da metade para o fim da prova porque você demorou muito no começo, ou se você está fazendo a prova rápido demais, que está te fazendo perder ali um detalhe importante nas questões, tudo isso é treinado durante os simulados e as suas notas dos simulados, elas evidenciam isso, o seu conhecimento e a sua habilidade de fazer prova. Então, resolvido aqui esse primeiro ponto, é isso que as suas notas dos simulados querem dizer. Tá, Bárbara, e o que eu faço? Eu quero evoluir nas matérias, eu quero melhorar minha pontuação, eu sei que a pontuação não vai definir, né, a minha aprovação ou reprovação, mas eu quero evoluir, eu quero aumentar a minha pontuação. O que eu faço?
Então, entre um simulado e outro, você vai fazer uma bela de uma correção detalhada dos seus simulados, que é o segundo pilar que eu elenco lá na minha metodologia. Inclusive, é um pilar que eu coloco no lugar separado. A pessoa faz o simulado e ela tem momentos específicos para a correção detalhada. Não fica subentendido ali no cronograma, não, fica explícito, porque eu quero que ela dedique tempo na rotina de estudos dela para a correção do simulado, ao passo que ela vai avançando no conhecimento das outras disciplinas, né? Que ela vai estudando mais conteúdo, mas precisa corrigir o que foi feito, senão você perde a oportunidade de ver aonde você errou. Para aumentar a sua pontuação nos simulados, é justamente isso que você deve fazer. Você deve corrigir detalhadamente seus simulados, ver onde você errou, montar um bom caderno de erros. Se você não sabe o que é caderno de erros, não sabe montar um caderno de erros, eu vou deixar um link de um vídeo aqui do canal, na descrição, que fala exatamente sobre isso em detalhes. Então você vai montar o seu caderno de erros e vai revisá-lo com frequência, para que numa próxima prova, em relação àqueles temas pelo menos que caíram, se eles se repetirem numa próxima prova, você tem um certo domínio, você vai lembrar do conteúdo e você vai acertar aquelas questões que nesse você errou. Pode ser que não se repitam as mesmas questões, e aí entra um outro detalhe dos simulados, da pontuação dos seus simulados. Pode ser que você não evolua de forma assim linear, né? Sempre pontuações de forma progressiva, sempre pontuações mais altas em relação ao simulado anterior, justamente porque um simulado não é igual ao outro, uma prova não é igual à outra. Todas as provas da OAB vão sempre cair temas bem conhecidos, né? Na maioria das questões sempre vão ser temas que são os temas mais cobrados, a FGV sempre vai ficar rodando ali em cima desses temas, mas ainda assim são provas que são diferentes, uma prova diferente da outra. A forma de perguntar muda, às vezes ela cobra uma novidade legislativa que não tinha na prova anterior. Então, se a sua pontuação ficou igual ou caiu, você precisa avaliar se os conteúdos que foram cobrados nesse novo simulado você não conhecia, e agora não tem problema, é uma oportunidade de você passar a conhecer, porque você vai estudar esses conteúdos durante a correção detalhada dos seus simulados, e se você já conhecia, porque já tinha feito em simulados anteriores, você vai avaliar se você está fazendo uma boa revisão do seu caderno de erros, da resolução dos simulados anteriores, né? Se você veio revisando o que já foi estudado até aqui, ou se você está pulando os dias de revisão. Se os simulados, se as provas cobraram mais ou menos os mesmos temas e você percebeu que esqueceu muita coisa, é porque está faltando revisão. Então você tem que voltar e cumprir a tarefinha da revisão. E se você percebeu que era muita coisa nova, questões novas, temas cobrados de uma maneira nova que você não tinha visto ainda, aquele tema, aquele artigo, aquele inciso, aquela linha, não tem problema. No seu caderno de erros você vai passar a estudar esse tema, a anotar ali o aprendizado que você obteve com a correção daquele simulado, e a partir de agora, se esses temas aparecerem diante de você, você vai acertar. Então, para a gente fechar o aprendizado desse vídeo, quero que você guarde no coração que as notas dos simulados, elas não nos dão uma certeza do que vai acontecer no dia da prova, se você vai passar ou se você vai reprovar. Eu já vi muitos alunos tirarem notas altíssimas nos simulados e chegar na hora da prova e não conseguir a aprovação, e alunos tirarem notas baixas durante os simulados, mas de certa forma, tendo uma evolução ali de uma prova para outra, aprendendo sempre, revisando sempre, se apegando ao aprendizado mesmo com cada simulado e conseguiram a aprovação. Então, as notas dos seus simulados, elas não definem um resultado de aprovado ou reprovado lá no dia do exame. O dia é o dia, o jogo é o jogo. O que vai ditar a sua aprovação ou a sua reprovação é o seu comportamento diante de cada simulado. Se diante de cada simulado você buscou aprender verdadeiramente com cada questão, com a correção de cada questão e revisar tudo que você veio aprendendo, é muito provável que o resultado da aprovação aconteça. Mas não se prenda às notas dos simulados. É claro que você deve ficar feliz quando você passar de 40 pontos ali no simulado. É um bom indicativo, quer dizer que se a prova fosse naquele dia, você teria sido aprovado. Mas não se prenda a isso, né? Não relaxe ao ver que você tirou uma nota boa nos simulados. A nossa tendência quando a gente está indo bem, é dar uma relaxada, achar que está tudo certo e não valorizar tanto o aprendizado. E quando você tirar uma nota baixa também, não fique triste, depressivo, para baixo, achando que isso quer dizer que você não vai passar. Não, aproveite que você tirou uma nota baixa nos simulados, que isso vai de certa forma mexer com você, e use essa energia, né, de uma indignação, de um resultado não tão legal, para você buscar uma evolução. Eu vou deixar aqui um exemplo na tela de uma aluna que veio evoluindo, tirando pontuações que a gente, no primeiro momento, não seria a pontuação que aprovaria ela, mas ela está se apegando no caminho, na jornada de aprendizado. E é isso que vai conduzir essa pessoa a uma aprovação. Ela disse,
Ontem fiz meu terceiro simulado. No primeiro eu acertei 21, no segundo 22 e no terceiro eu fiz 30. É pouca coisa, mas para mim foi uma grande conquista. Formei tem 3 anos, trabalho todo dia e ainda tento cuidar dos meus problemas de saúde. Estou feliz. E eu fiquei super feliz por essa conquista, por essa pequena evolução que ela foi tendo a cada simulado. Com certeza ela está focada no aprendizado, ela está focada nessa microevolução de pontinho em pontinho. Não é uma pessoa que parou na primeira nota baixa que tirou. Ela foi usando isso como combustível para ir evoluindo aos pouquinhos e tá feliz logo com essa evolução, que parece pouco, mas para ela já é grande coisa. No meu caso também, quando eu tirei 32 no meu primeiro simulado, eu não fiquei tão triste, tão para baixo, porque eu sabia que era só uma expressão da realidade do que eu conhecia a respeito da prova, da realidade das minhas habilidades ou da minha falta de habilidades para resolver aquela prova. E no segundo simulado eu já fui fazer, aí já tirei uma nota melhor, não lembro agora quanto, vou ver se eu encontro para deixar aqui na tela. Mas no fim das contas vocês já sabem, o resultado foi de aprovação e com uma pontuação bem expressiva. Então não se prenda à nota de simulados e foque no aprendizado. Um grande beijo, até a próxima. Deixa aqui um comentário se esse vídeo foi útil para você, se inscreve aqui no canal e lembra de assistir esse outro vídeo aqui que também vai te ajudar bastante. Tchau, tchau!